Oi, meu nome é Marciele, sou catadora aqui do bairro Restinga, da cooperativa Copertinga, tudo bem? Eu me chamo Paula e eu sou advogada, eu sou formada desde 2001 e eu já trabalho com os catadores desde a minha formatura. Eu fiz um mestrado em Direito, escrevi uma tese sobre os catadores em Porto Alegre. Todo mundo tem que saber que a gente pode fazer contrato de prestação de serviço com pequenos e médios geradores. O que significa pequeno e médio gerador? O mercadinho perto, a escola, o condomínio de casa, o condomínio de prédio, e aí cobrar por esse serviço e incrementar a renda da cooperativa. Na Copertinga a gente já passou por isso, né? Primeiro Sim. A gente tinha contrato onde a gente só conseguia a doação e foi só Sim. depois disso que a gente conseguiu, com a confiança, demonstrando a qualidade do trabalho, a gente conseguiu receber por isso. Sim. Então, por exemplo, para que as outras cooperativas entendam o que a gente está falando, dá um exemplo dos contratos que vocês têm aqui, por favor. A gente tem contrato com a OAB, a gente tem contrato com o TRT4, a gente tem contrato com a Sudelícia, que é uma padaria, né? Enfim, a gente tem outros contratos também. E o que vocês fazem para a padaria e para esses lugares? A gente faz coletas de materiais recicláveis. E traz e recebe por isso. E isto? Então, isso é feito através de um contrato, gente. É um contrato, é um documento onde ele diz quais são as obrigações de quem vai prestar o serviço da cooperativa e quais são as obrigações de quem vai disponibilizar o material reciclável para a gente buscar. Então, o mais importante que eu acho, e talvez tu pode discutir comigo isso, Sim. é pôr preço no trabalho que a gente vai fazer, né? Isso se chama precificação. A gente vai pôr preço de modo que aquele serviço vai valer a pena para a gente. Sim. E vai cobrir todos os custos e a gente vai poder dividir o resultado. Então, isso a gente faz com segurança como? Tendo um contrato. Porque aí, se eles não fazem a parte deles, a gente pode cobrar. E se a gente não faz a nossa parte, eles podem cobrar. E se vocês quiserem ter acesso a um modelinho de contrato que a gente fez básico, vocês acessem num link ou no lugar que vai estar aqui no vídeo e vocês vão ter um onde vocês podem começar a pensar. Podem pegar aquele Sim. modelo e aí ver, e a gente vai estar disponível também para se vocês tiverem dúvidas. Esse contrato ele vai poder prever a prestação de uma série de tipos de serviço. O serviço que a gente faz, a coleta é um serviço, a triagem é um serviço, o depósito é um serviço, o enfardamento é um serviço, tudo isso são serviços. Então a gente pode ter um contrato que prevê o pagamento da coleta e da triagem, a gente pode ter um contrato que trabalhe só com a triagem, a gente pode ter um contrato que preveja que a gente faça educação ambiental, a gente pode ter um contrato que preveja que a gente traga resíduo orgânico para fazer compostagem. Então são uma série de serviços que a gente pode fazer, que estão todos elencados na PNRS, que a gente já tinha falado antes, que a gente pode colocar num contrato. Aí a gente vai pôr um preço por esse serviço, a gente vai calcular quanto que esse serviço vale e então a gente vai escrever ali quais são as obrigações de cada um. Paula, qual é a diferença de um condomínio contratar uma empresa e contratar nós cooperativas? A diferença básica é a seguinte: quando ele contrata uma empresa, ele está partindo do pressuposto que aquela empresa vai concorrer no mercado e vai resolver o problema dele. Quando ele contrata uma cooperativa de catador, que são trabalhadores de baixa renda, ele está contribuindo para uma política pública, ele está fazendo a parte dele, ele está desenvolvendo a obrigação que ele tem de acordo com a PNRS. Então, para um condomínio, ser atendido por uma cooperativa, indiscutivelmente, pelo menos pelo trabalho que a gente faz, é melhor do que ser atendido por uma empresa. Porque nós estamos falando aqui que a nossa coleta é solidária. É uma coleta porta a porta, nós temos uma atenção, nós trabalhamos perto do nosso território, nós vamos saber exatamente o que está acontecendo aqui, naquele condomínio, naquele lugar. Então, assim, essas são as diferenças entre uma empresa e um empreendimento solidário, né? Uma empresa quer o lucro a qualquer preço e vai resolver e cumprir o contrato. Nós vamos trabalhar com os princípios de igualdade, de preço justo, e isso vai fazer com que a comunidade onde a cooperativa está inserida tenha confiança no trabalho e que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente falou antes. Essa é uma diferença importante. O que tem que estar nesse contrato? O que é mínimo que a gente não pode esquecer? Nesse contrato, primeiro que vocês têm que, antes de propor esse contrato de apresentar, vocês têm que trabalhar com a precificação do serviço. Vocês têm que fazer uma conta e ver quanto atender aquele condomínio fazendo o serviço que vocês estão se propondo a fazer vai custar para vocês, certo? A partir daí vocês discutem com todo mundo para saber se aquele serviço, aquele trabalho vai valer a pena ou não. Sim. E aí vocês vão ter que estabelecer os critérios do serviço que vocês vão prestar. Quem reclama para quem quando dá errado? Tem que estar no contrato, tem que ter um nome de uma pessoa responsável para responder pelos problemas que acontecerem. Vocês têm que ter um pagamento pelo serviço, ou tem que dizer que não vai ter pagamento, que vocês vão trabalhar de graça
só pela doação do material. É uma oportunidade, é uma hipótese também, que não está de acordo com a PNRS, mas a gente sabe que algumas cooperativas fazem também. Se vocês vão fazer a coleta em dias determinados, tem que ter isso no contrato. Tem que ter no contrato, se o que é o combinado não puder acontecer, o que vai acontecer em substituição? Um contrato serve para isso. Um contrato serve para ninguém se surpreender. Então tem que ter o preço do serviço ou dizer que não vai cobrar por uma liberalidade. Olha, eu não estou recebendo por esse serviço, mas é uma decisão nossa e nós vamos trabalhar só pelo material, né? Porque o serviço, se tu só ganha o material, não está sendo pago. Sim. Então assim, contrato é um regramento, tem que ter os horários, tem que ter os dias, tem que ter a pessoa com quem tu fala, tem que ter a comprovação. Vocês têm que dizer como vocês querem que o material seja separado para poder dizer depois, olha, não estava separado do jeito certo, Sim. então isso ou aquilo. Num contrato tem que ter tudo o que precisa para aquilo funcionar e se aquilo não funcionar, como é que a gente vai atrás? Então, quem são as partes? O contratante, o contratado, que serviço especificamente tu vai fazer, quanto vai custar aquele serviço, quem vai poder responder no condomínio ou no supermercado ou no lugar para o pessoal da cooperativa e quem na cooperativa vai responder por aquela pessoa daquele contrato. Como é que vai fazer se não pagar? Quanto de multa incide ou não incide? Né? Essas coisas sempre tem que ter num contrato. Marcele, vocês que já têm contratos, o que aconteceu de problema que tu pode dar um exemplo sobre isso que a gente está falando, que o contrato resolveu ou que faltou no contrato, que se tivesse no contrato tu não tinha tido aquele problema? Sabe alguma coisa dessa? Sim, a gente tem esses contratos. A questão que ocorreu, né, o fato que ocorreu foi na separação dos materiais. E às vezes eles querem que a gente vá mais vezes buscar, sendo que no contrato está específico ali, que vamos supor, um exemplo, né, que a gente vá no condomínio 4 vezes no mês e é tanto valor. E eles querem que a gente vá mais e não altere isso no contrato. E a separação do material não é a separação devida, vem orgânico junto, não vem só resíduo. É tudo misturado, aí sabe, eles disseram que que não foi especificado no contrato quais os materiais que pode ser mandado aqui para a unidade de triagem, enfim, isso ocorreu bastante conosco aqui. Por isso que aquilo que nós estávamos falando antes, nesse minutinho, é isso, se tu especifica no contrato exatamente como tem que ser, não acontece isso. E também uma outra coisa que eu acho interessante para todas as cooperativas é ter uma equipe de treinamento. Tem um contrato, leva alguém para ver. Leva alguém antes, assim como a gente conversou de fazer. A gente vai no condomínio e faz uma avaliação daquele condomínio ou do mercado e vê. A gente pode entrar com um caminhão por ali, a gente pode por aqui, isso a gente precisa que alguém coloque na rua ou a gente pode entrar dentro. Então são coisas que, construindo um contrato junto com quem vai contratar, a chance de ficar um contrato bom é muito melhor. Se não tiver esse espaço, se não tiver essa flexibilidade, aí a gente usa o modelo padrão, apresenta, vê o que volta e não deixa de especificar justamente os critérios que a gente vai precisar para coletar do jeito que a gente pensou. O serviço é a gente que determina, o contratante quer ou não quer. Bem, Marcela, então só para ver se a gente está concordando. Fica claro para ti e para mim que um contrato, sim, é um instrumento muito importante para que as cooperativas possam se organizar e possam fazer planejamento. Tendo um contrato, a gente tem fluxo, né? Então assim, tendo contrato, tendo eles arquivados de uma forma organizada, cada vez que vai renovando de ano em ano, a gente tem que cobrar e ver se ele está de acordo, senão a gente pode fazer aditivos e melhorar a prestação de serviços. Um contrato numa cooperativa é uma segurança, nós precisamos ter os nossos trabalhos formalizados. Se a gente tem um contrato, a gente pode cobrar de quem não nos paga, por exemplo. E isso é uma coisa muito importante. Então, sobre os contratos, não façam nenhum tipo de serviço que não tenha um contrato, porque senão vocês não vão poder cobrar, né? Isso aí, galera. Então é isso. Atividade prática. Pessoal, a atividade prática é bem importante e bem interessante. Peguem um modelo de contrato que vocês já tenham e vejam onde vocês podem melhorar ou se vocês podem replicar, se vocês podem buscar outros contratos com base naquele. Sentem e leiam e vejam se tudo que está ali é o que realmente importa para você, se o preço está certo, se a rota está certa e vão à luta. Ponham esse contrato embaixo do braço, batam na porta do condomínio, dos prédios, dos supermercados e vão fazer essa proposta. No começo as pessoas não vão querer pagar, porque as pessoas acham que doar o material é o suficiente. Elas vão entender que se elas pagarem, elas vão ter um serviço e elas vão poder cobrar por isso. Então vamos assumir
a parte que nos cabe. Vamos fazer o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos está deixando para a gente fazer. Vamos ser prestador de serviço ambiental, vamos receber por isso, vamos ter dignidade, sabe? Vamos trazer trabalho e renda a partir do resíduo. Vamos atrás de contrato, gente, a gente precisa receber de todo mundo para quem a gente presta serviço. Pagar o material não é pagar o nosso trabalho. Pagar o material é pagar só o material. Bora, catador! É isso.